bonita, recoberta de beleza, de conceito e de grandeza, que nos faz admirar. Cidade linda, um prefeito genial, é preciso em Natal pra fazer mais brilhar. Cidade linda, cheia de ruas formosas, cheia Olá, meu nome é Roberto Monte e você está acessando a Pós-TV Veganet Direitos Humanos. E hoje a gente está dando continuidade a um programa muito interessante, né, chamado Acervos Militantes, né, e trabalhando a questão do SAR, o Serviço de Assistência Rural, que é algo relacionado à Arquidiocese de Natal e tem muito a ver com o chamado Movimento de Natal. Em 1949, foi criado o Serviço de Assistência Rural. 50 anos depois, né, em 2019, né, nos 70 anos do Serviço de Assistência Rural, houve toda uma gravação que ensejava um vídeo documentário sobre a história do SAR, que foi produzido pelo cineasta Rômulo Scaff. Né? Rômulo fez um documentário de cerca de 27 minutos para o SAR, mas foram feitas muitas horas de gravações. Né? E nós pegamos essas horas de gravações com muitas pessoas, né? e transformamos isso numa série, né? Um seriado, né? Uma primeira temporada sobre o dito Movimento Natal, que é ligado à Igreja Católica daqui do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, né, depois, o número 1 foi o nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, nós vamos ter a participação, né, de Severina Garcia, a nossa querida Silvana. Severina trabalhou muitos anos no SAR e é uma pessoa que vem dos movimentos de base da própria igreja. Então, é uma pessoa que hoje enveredou na área acadêmica, mas é uma pessoa que vem dos movimentos de base da Igreja Católica. Com vocês, né, o depoimento da nossa companheira Severina Garcia. Eu sou Severina Garcia de Araújo. Sou professora da universidade, aposentada. Antes de eu virar professora, né, da universidade, eu trabalhei muito tempo em Camponeses, né, no Serviço de Assistência Rural, que era um órgão da igreja. E antes disso, quer dizer, nesse período, meu pai morava no campo e a minha infância foi toda no meio rural, né, numa conjuntura que não existia escolas, né, nas comunidades. A escola mais perto que tinha era 3 quilômetros e não tinha estrada adequada, nem transportes para os pais botarem seus filhos para estudar. Eu sou um membro de 6 irmãs, né? Eu sou a 4ª irmã. Meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, né? 6 mulheres e 2 homens. O primeiro menino morreu, que veio depois de todas essas 6 mulheres, né? E o caçula, o último, se criou. O meu irmão, que também estudou escola radiofônica. Então, a nossa infância no meio rural, qual era a conjuntura, né, dos anos 50, que eu me lembro mais? 50, 60, né? 60 é um marco, né, nas mudanças que vão ocorrer, né, no país e também na América Latina, mas na realidade do Nordeste, um período, e do Brasil, é um período que começa
haver uma preocupação com a questão, né, do subdesenvolvimento, né, do atraso no campo, né, esse era o discurso do desenvolvimentismo, a emergência do desenvolvimentismo, que, lógico, a gente não tomava conhecimento naquela época não tinha rádio, não tinha nada, né? Estava vendo a Revolução Cubana, ninguém sabia, né? Quer dizer, a gente foi ter acesso a isso já no início dos anos 60, né? Quando começam as ligas camponesas e começa movimentos muito fortes, não só de igreja, né? Mas a igreja no Rio Grande do Norte teve um papel fundamental, né? Que Dom Eugênio Salles era um bispo novo e se interessavam por essa questão do desenvolvimento, né? Porque tinha a população desse país, e principalmente no Nordeste, era a população, a maioria a população era rurais, né? Era de camponeses, trabalhadores rurais, que trabalhavam, quer dizer, era bem menos os que trabalhavam operários, né, na cana-de-açúcar, mas a maioria eram trabalhadores rurais que trabalhavam arrendado, trabalhavam de moradores, que era a maior opressão que existia, era a figura do morador. E então tinha um campesinato enorme, ou agricultores familiares, como se chama hoje, não é? E não tinha nem escolas e nada que se preocupasse com essa população, que as relações sociais, né, de encontro, né, se dava nas festas de padroeira, nas missas, nas capelas, uma vez por mês. E a Igreja de Natal desenvolveu um movimento interessante, que mais tarde vai se chamar Movimento de Natal, que não é só o serviço de assistência rural, né, mas vários serviços. E eu, né, minha família, meus pais, familiares e amigos e todo mundo da região, do município de Santo Antônio, tinha um padre muito trabalhador, que era entusiasmado com o trabalho que Dom Eugênio criou, né? E foi através do padre Raimundo que chegou a notícia de que tinha agora escolas pelo rádio, só que as comunidades se reuniam, faziam uma festa para angariar dinheiro para comprar o radinho, um radinho de pilha, que era cativo, só pegava a emissora de educação rural, e mobilizar a comunidade, comprar giz, essas coisas assim, segurar o querosene, né, que era a luz de candeeiro. Agora, como meu pai era um homem que gostava de história, o meu pai, Tomás Garcia, ele era um homem assim religioso, né, católico, e ele era um homem que se interessava por leituras, né, gostava de história, e a gente aprendia muita coisa pelas histórias que ele ouvia, né? Tinha os amigos que tinham ido para a Primeira Guerra Mundial, né, que conhecia os fenômenos da natureza, que ele gostava de saber da história do Vesúvio, né, que a Itália tinha vulcões, e essas coisas assim, e histórias mesmo dos países e do nosso país. Aí ele era um homem que tinha um gosto, né, por essas coisas. Mas isso lá no início dos anos 40, que eu ainda não era nascida, ele tinha a filha mais velha, tinha 3, né, antes de mim, e ele veio um morador para uma fazenda vizinha à terra dele,
que a mulher do morador era de São José de Campestre, sabia ler e escrever. E aí ele falou com essa senhora, Dona Maria Lunga, para ela ensinar para a filha mais velha dele. Ele botou duas, né, para ir lá. Ele ia todo dia, né, depois do almoço, à tarde, ia lá aprender. Então, a nossa irmã mais velha aprendeu a ler, e a escrever, e a contar um pouquinho. E aí ele colocou para ela ensinar todas as outras. Então, a gente ia crescendo e Maria era a nossa alfabetizadora. Então, quando surgiu a Escola Radiofônica, em 1960, 61, lá na nossa comunidade, se chamava Lagoa Seca, a gente já sabia ler e escrever, então a gente já entrava no segundo ano. Então, eu e minhas irmãs aprendi a ler, aprendi a escrever. A própria leitura tinha um conteúdo mais que não era diferente do Mobral, né? Por exemplo, eu lembro que quando a gente estava na escola radiofônica, a equipe aqui da escola radiofônica, depois se transforma em MEB, acho que já era MEB nessa época, quando eles lançaram a cartilha Viver é Lutar, que estava no auge, acho que isso era 62, 63, que estava no auge, nessa época já tinha grandes movimentos, a questão do Sindicato de Trabalhadores Rurais era muito dinâmico, a gente tinha um programa em Marcha para o Campo, saía várias notícias, e as comunidades passaram a se reunir, a gente ia ser preparados para ser monitores, e vinha a equipe de Natal e ia lá para Santo Antônio, lá para a sede da paróquia, e treinava a gente passava lá 2, 3 dias sendo treinados, né? Melhorando as escritas, a minha letra era horrível. Às vezes nem eu sabia o que eu escrevia. Muito caderno de caligrafia? Não, só para escrever mesmo, mas tinha aulas, né? Não ensinando a escrever só, né? Mas treinando para a gente saber se colocar em sala de aula e tudo. E porque eles tinham as cartilhas, ou eram livros, né? Eu nem me lembro se já era livro. Era quase um magistério, vamos dizer assim. Sim, mas com muita diferença, né? Ainda, muita diferença. E nessa história toda, então, a orientação que a gente recebia e que a gente ia se envolvendo é que todos aqueles movimentos, ou quase todos os movimentos que o SAI ia criando, né, e desenvolvendo, outros que já existiam, era sugerido para as comunidades. E à noite, a missa da noite do domingo, que era a missa da catedral, que geralmente era Dom Eugênio que celebrava, ele se dirigia ao povo do campo. Estava falando aqui, né, lá na catedral, e a gente assistia, né, pelo rádio, mobilizava a comunidade para... Às vezes, quase sempre, eu me lembro da minha experiência de monitora lá em Bom Pasto, no domingo à noite era uma festa, porque reunia os alunos que não iam para estudar, mas ia para assistir à missa. Alguns assistiam, tinha mais para, né, namorar e ficar ali, né, todo mundo juntos, e a gente escutava a missa, e tinha também programas, né, que era dirigido para a população rural, também, isso já era, o MEB tinha um programa interessante, o SA também tinha programa, tinha programa da FETAR, né, já da Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Culturas do Rio Grande do Norte. Então, tinha vários estímulos, né? De repente, aquelas comunidades, aquele mundo pequenininho, que a gente só se reunia, se encontrava às vezes numa missa lá em Serrinha, né? Que era capela, e tinha uma missa uma vez por mês. E na época de festa, né? Que tinha cantoria de viola, e tinha grande festa, tinha um conteúdo religioso forte, né? Porque tinha a missa, a festa da Conceição, que aí se reunia, todo mundo ia para a sede da cidade e às vezes havia encontros, né, das várias comunidades e de municípios diferentes naquela grande festa, né? A festa da padroeira era enorme. Mas era um mundo assim muito, muito estreito e aquilo vai se alargando, né, com a chegada do movimento de Natal, principalmente para as escolas radiofônicas, porque os jovens, adolescentes e jovens vinham todos para estudar, né? E ali havia toda quebrava aquelas relações muito atrasadas, não sei, não digo atrasadas, mas muito curtas, não é? E a gente passa a ter acesso a informações maiores, a noticiários, né? Essa coisa toda. No primeiro ano, em 61, eu entrei para estudar o segundo ano de escola radiofônica, que era a noitinha, e no terceiro ano eu já vou para essa outra comunidade, que era uma comunidade enorme, não era nem só uma comunidade, eram várias comunidades, né? Veio gente de várias comunidades que era vizinho a Bom Pasto. Tinha gente até um pouco longe, morava um pouco longe, vinha tudo a pé, não tinha transporte, né? Transporte transporte para ir para a feira no sábado, em caminhões. Esse era o quadro, né, do Nordeste rural, né, no Rio Grande do Norte e também nos outros estados, né? Eu lembro que Piauí ou Sergipe, esses estados aí foram ter escola radiofônica depois da criação daqui, né? Dom Eugênio influenciou e esse movimento se alargou, não é? Então, esse movimento de escola radiofônica que depois, quando Goulart assume, acho que foi no governo Goulart, assume o poder, né, que o doido do Jânio Quadros renuncia com 7 meses, né, que tinha sido eleito estrondosamente, e aí entra João Goulart, Dom Eugênio Salles procura o MEC, né, procura o Estado, que estava se alargando, né, o movimento escolar radiofônico, era incrível aquele movimento, né? E aí ele consegue que o Estado, né, o MEC, assuma, né, esse movimento, doava toda a infraestrutura, quadro, né, giz, os rádios, aí tinha rádio para tudo que era canto, precisava mais fazer festinha, né, de final do ano para comprar o rádio, né, e equipar as escolas. Depois, com a continuidade, surgiu aquelas lâmpadas, não lembro qual é o nome, que a gente tinha muita interferência de uma rádio de Sobral, lá no Ceará, que entrava, quando ia anoitecendo, aquilo ia piorando. A gente desligava o rádio e a gente mesmo ia passar frases para eles copiarem, né? E quando era no livrinho, a gente ia acompanhar, né, as liçõezinhas no livro. Era uma coisa bastante, comparativamente, era muito precária, né, com hoje, mas de fundamental importância. Então, no final de 64, eu saí
essas cartilhas, Viver a Lutar, que eu falei, a gente ia receber, não tinha recebido ainda quando teve o golpe, e essas cartilhas foram apreendidas, e esse movimento tinha um grau de politização. Uma coisa que eles tocavam, era a questão da luta pela terra. Elas falavam alguma coisa das desigualdades, não com esse nome, mas os professores, né, falavam uma linguagem que ia além do só ferrar o nome, né, essa coisa toda. Foi o Mobral, quando entrou, o Mobral com o golpe, né, depois eles criaram o Mobral, né, e aí, pronto, tinha escola em tudo que era canto, mas era um movimento que era aprender, mas não tinha nada de um método que se aproximasse do método Paulo Freire. E Paulo Freire também queria o movimento Paulo Freire, né, de alfabetização. O Mobral era aprender a ler e escrever. E passar certa ideologia, porque era lindas cartilhas, né? Aquelas coisas muito bonitas, papel da melhor qualidade, e as frases, né, o conteúdo era um mundo totalmente diferente do mundo rural, né? Inclusive, falar na questão social, nem pensar. Não vou dizer que que não era bom, né? Porque, de certa forma, né, que o processo de aprendizagem nunca ele pode ser totalmente dominado, preso, né? Porque a realidade fala mais forte. Quando teve o golpe militar, eu estava em franca atividade lá. Eu só fui para Nova Cruz no final do ano, quando terminou as aulas naquele ano, e aí ficou o rapaz, o filho mais velho da casa, que era João Galvão, acabou sendo meu cunhado, minha irmã casou com ele, né? E morreu um tempo desse. Sim, então ele assumiu de ser o monitor, né? E a escola lá continuou um bom tempo ainda. E, bom, depois disso, eu deixo, né, o meio rural, vou para Nova Cruz, e depois eu vou estudar no Colégio Nacional do Carmo, e eu descobri que gostava de estudar, né? E aí, quando eu terminei, eu vim para Natal para fazer o segundo grau. E aqui, quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, eu tentei arranjar trabalho, arranjei um trabalho era Telerne na época, mas eu não quis. Quer dizer, era uma beleza para mim mas me adaptei com aquilo, né? Aqueles microfones, aquilo lá que põe aqui nos ouvidos diante de uma máquina que era para fazer as chamadas interurbanas, atender chamadas. Era uma coisa maluca mesmo, e difícil para mim. No primeiro dia me botaram para decorar um negócio, uns códigos, umas coisas lá. No segundo dia já me colocaram para treinar. Tem um intervalo, na hora do intervalo eu pedi para dar uma saidinha, voltei até hoje. 2 anos, né, quando foi em 2000, não é? Que ano era aquele 73, aí Padre Otto era o presidente do SAR, que era irmão do Eugênio, hoje ele não é mais padre. Otto arranjou para eu ficar lá no SAR, que o SAR nessa época já era outra, já tinha... Uma coisa interessante é que o SAR ele foi se adaptando a cada conjuntura em determinados períodos, né?
ele mais ou menos ele vivia um período enorme com projetos, programas. Chega um determinado momento, aqueles projetos e programas não dava mais, ou então a natureza, né, da realidade exigia outra coisa, e aí havia mudanças. Então, esse período que eu vi da escola radiofônica, né, depois que a escola radiofônica se transforma no MEB, o MEB fica um órgão ligado à arquidiocese, mas independente do SAR. Independente do SAR. Apesar que se articulava, por exemplo, em 73, que eu já estava há 3 anos aqui em Natal, aí eu arranjei esse trabalho lá no SAR, e eu pensava em fazer vestibular e continuar meus estudos, por isso eu tinha que arranjar um trabalho. Aí o Otto me colocou, né, auxiliar de serviços gerais. Ganhava pouco mais que um salário mínimo. Isso foi em maio. Aí eu fiz o vestibular em dezembro, ou janeiro, não lembro se na época foi janeiro ou dezembro. Eu fiz vestibular, passei. Otto já me deu de presente. Eu subi, né, quer dizer, assumi um degrau, passei para compor a equipe técnica, chamava supervisores. A gente fazia reunião com os camponeses, né? Tinha vários programas na época, programa de saúde, programa de melhoria de habitação, programas sobre centros sociais, tinha vários programas. Os programas eram assim, direcionado, né, às comunidades, mas às vezes direcionado a determinadas categorias, né? Então, e aí eu passei a fazia faculdade, fiz serviço social, que tinha tudo a ver, né, com os programas. Os problemas começaram a aparecer mais, né? Porque esse país, um problema grave e estrutural, né, que é histórico, né, desde a formação, né, desse país, né, e depois da escravidão, né, quando, em 1850, o Estado brasileiro, quer dizer, quem estava na direção do Estado, criou a Lei de Terra de 1850, você deve conhecer, que você é um historiador, e pela Lei de Terra só podia possuir terra pelo poder de compra. E quem era que tinha poder de compra? Não eram os ex-escravos, né? Eles foram abandonados à sua própria sorte. Então, a questão agrária desse país é uma questão gravíssima, né? Continua sendo, apesar de naquela época você tinha 80% da população. A igreja tinha segundo a Leonide Sevlan, né, que é uma estudiosa de questão agrária, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela mostra, em determinado momento, né, no início dos anos 60, e acho que até começando talvez um pouco nos anos 50, algumas figuras da igreja, né, alguns arcebispos e alguns padres assim, mais voltados para o social. A igreja, de certa forma, tinha um projeto de reforma agrária, que não era o projeto das ligas camponesas, lógico, né? Tinha se não um projeto elaborado, mas, idealmente, um projeto, né, para os camponeses. É lógico que nos anos 60, o fato de você ter uma efervescência muito grande, né, no país, na América Latina, no mundo, não é a denúncia do subdesenvolvimento, não é o país precisava fazer uma reforma agrária abrangente, porque e talvez até tenha começado alguma coisa no início dos anos 60.
Que a ditadura militar vem e passa por isso tudo. Sim, com João Goulart, o movimento sindical, né, somente a CONTAG, as federações e os sindicatos, e as ligas camponesas. O movimento das ligas camponesas também tinha um projeto, né, de reforma agrária, tinha lutas bem definidas. E a igreja lutava também, quer dizer, dirigia. Só que o João Goulart fez quase que um pacto, né, com o movimento sindical, e ele ia fazer a reforma agrária. Quer dizer, e o que derrubou mais João Goulart foi ele mexeu, né, com as estruturas. Eu lembro dos programas dos padres, né, e dos agentes pastorais, né, o pessoal da Ação Católica, que era um movimento importante antes do golpe militar, tinha um discurso, né, da necessidade de mexer na estrutura fundiária, de reforma agrária. João Goulart tinha, nos anos 60, o que eu estou lhe dizendo, nos anos 60, eu acho que foi que fez explodir esses movimentos como o MEB, né, como as escolas radiofônicas que vêm antes do MEB, quase a igreja se preocupar com esse tipo de coisa. Há até alguns estudiosos, né, que colocam, né, que Dom Eugênio criou o Sindicato de Trabalhadores Rurais para se contrapor às ligas camponesas. Eu não creio nisso. Não é porque eu sou cria, né, do SAU, da igreja, que eu avancei muito politicamente. Eu até faço uma crítica, né, a algumas coisas da igreja. Mas não foi por isso, né? Porque para se contrapor. É lógico que Dom Eugênio, todo mundo sabia da posição dele. A gente sabe depois, né? Porque na época, assim... Pessoal, nós estamos montando, né, aquilo que chama-se uma pós-TV. Né? A pós-TV é um canal streaming no YouTube, e o nosso intuito é contar histórias, facetas e coisas relacionadas à história do Rio Grande do Norte na perspectiva, né, progressista, né? Para não dizer uma perspectiva de esquerda. Né? E para fazer tudo isso, né, a gente produz muita coisa para manter a nossa estrutura. Né? E a gente está produzindo esse material. Né? Nós fizemos um livro chamado O Campo de Concentração no Rio Grande do Norte. Né? Tortura na base aérea de Natal, viu? Fique sabendo que vizinho aqui em Natal, no ano de 52, 53, os milicos da aeronáutica torturavam feito doido. Né? É interessante saber, porque isso é um material que, do que aconteceu há cerca de 70 anos atrás, né? E não se fala muito. Né? Enquanto esse pessoal estava sendo torturado, Vulpiano, Luiz Maranhão e toda essa turma, o então prefeito nomeado de Natal, Creso Bezerra, estava dando o título de cidadão natalense a um torturador que era o comandante da base aérea de Natal, chamado Keller. É um verdadeiro animal. Bem, é só entrar para conseguir o nosso livro, entre em contato conosco. Ele também está à venda na Cooperativa Cultural do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além da Livraria Manimbu, que fica exatamente atrás da Fundação José Augusto, e o número está aqui embaixo. Aí, esse lapso de 64, até eu voltar a trabalhar no SA, eu me afastei. Né? Eu não sabia de alguma coisa, sei que houve mudanças depois do golpe. Do Eugênio sai, né? Vai para a Bahia, e depois vai ser
vai assumir a Bahia lá como arcebispo cardeal, não sei. O cardeal já foi da Bahia, ele vai para o Rio de Janeiro. Tinha uma equipe importantíssima, né, no SAR. Alguns foram ameaçados de ser presos. Não posso sim, não, porque até com Dom Eugênio era a linha de frente, né, para as coisas. Dom Nivaldo, ele entregou a Dom Costa, que era o bispo auxiliar. O Dom Costa assumiu a presidência do SAR. Dom Nivaldo disse: eu não entendo dessas coisas, não. Você saia com você. Então, Dom Costa foi assim um bispo auxiliar, que a pastoral social foi entregue a ele. Então, seguraram, mantiveram, né, a escola radiofônica, não, mantiveram o trabalho do SAR, que era um trabalho social, né, viajava para as comunidades e atuava, nessa época já se atuava através de vários programas. Os trabalhos, eu não sei se por conta do que, mudaram muito. Então, fazia reuniões para campanhas de filtro, que também faltavam essas coisas, né? Como campanha de filtros, construção de fossas, arranjavam. Porque o SAS sempre funcionou através de projetos no exterior, né? Geralmente, o projeto da Misério, né? Que era uma organização de bispos alemães, e depois da SEBEMO, né, que é um órgão também da Holanda. Então, eram projetos assim, vários projetos assim. E o programa de educação política, que surgiu nos anos 70, eu até participei da construção de uma cartilha. A gente escrevia cartilhas e fazia reunião com as pessoas, atuava através de líderes rurais, não é, que reunir as pessoas na comunidade para tocar esses projetos, programas que atendiam a atividades deles. Nos anos 70, isso já perto, acho que na segunda metade já, mais ou menos, houve uma mudança, principalmente da pedagogia. Vocês entrevistaram o Cícero? Sim. O Cícero deve ter falado de alguma coisa sobre isso. Essas mudanças que a gente passou de só o programa de educação política, que não podia falar em dar assessoria, disse para vocês, dar assessoria aos trabalhadores e acompanhamento para o programa de educação política. A gente ia lá, né, fazia dias de estudo com eles, mas ficava só nos dias de estudo. Não voltava às comunidades para fazer supervisão e ver segurar as petecas que começava a surgir. Então, nessa segunda metade, mais ou menos, dos anos 70, que o programa de educação política, acho que ele surgiu em 72, se eu não estou enganado, as primeiras cartilhas. O Dom Costa era entusiasta desse programa. Esse programa não tem a ver com Dom Eugênio. Esses programas e projetos que tinha, programa de saúde, né, e esses outros que eu já falei, depois de melhoria de habitação, que surgiu porque nos anos 74 houve um ano de choveu demais e muitos lugares, somente do norte, acabou um pedaço de rua. Aí a igreja arranjou projetos para melhorar as casas, reconstituir casas do pessoal. Aí tinha um trabalho para que eles entrassem com uma parte com o trabalho deles, fizessem coletivamente, essas coisas, essas tentativas. Mas o programa de educação política, essa na gestão de Patriota, que foi a primeira que eu encontrei quando eu voltei como funcionária do SAR,
a gente começava a fazer os dias de estudo com os trabalhadores, do programa de educação política. Quando voltava, com 2 meses, mais ou menos assim, para reuni-los, aí surgia problemas seríssimos. Por quê? Qual era a conjuntura? Ditadura militar. Ao invés de reforma agrária, os governos militares fizeram o quê? Uma modernização, que isso era uma reivindicação desde lá dos anos 50, né? Que a própria estrutura, né, e a conjuntura da América Latina e mundial não cabia aquele tipo de forma de agricultura no nosso país, né, baseada na monocultura, mas, né, um campesinato muito pobre. Né. Então, quando a gente começa as discussões das liçãozinhas da cartilha, né, e também no debate, a gente com eles, os trabalhadores se reuniam, começou a surgir os dramas, alguns proprietários e até pessoas que eram ligadas à igreja, mas eram classe média, né, que quando viu que estava atacando, falando das injustiças, né, e da questão que eles, serem trabalhadores, não têm terra para trabalhar, não é, do que cobravam, né, é o nome? Quem trabalhava arrendando a terra do proprietário, começaram a descobrir que era muito caro, né? Aí começava a querer reivindicar, aí aí a gente levou para uma reunião, chegava das comunidades, que era no sábado, domingo, né, que a gente viajava fazer os dias de estudo com eles, que a gente levou para Padre Otto, ele disse, eu tinha acabado de entrar no SAP nessa época, eu acho, que depois, né, ele saiu e Dom Costa entrou, o presidente do SAP. Ele disse, isso é uma questão estrutural. Acho que vocês a gente não tem condições de fazer visita às comunidades. Né? Não tinha, esse programa não tinha esse tipo de recurso para isso. Então, as condições do meio rural, tinha muitos camponeses, ou agricultores familiares, como a gente queira se chamar, que trabalhavam arrendado. Os projetos dos governos federais para incentivar o industrial a investir no campo, né, para alavancar a agricultura, não é, moderna, dava incentivos fiscais, subsídios. Eu lembro isso, a gente viveu isso, né, encontrava isso por onde a gente trabalhava e viajava. Os trabalhadores foram perto de São Paulo, Potengi era uma referência nisso, que tinha muita gente, muitos trabalhadores. O município, assim, que o senhor Expedito era um padre, assim, bem trabalhador, né, muito que acompanhava, né, a sua paróquia, os trabalhadores, que foram ficando sem ter o problema que você perguntava, né, as mudanças. Não tinha mais a quem arrendar a terra. Então, muitos vinham embora para Natal, trabalhar na construção civil, que Natal estava crescendo, né? Natal não, de modo geral, no país, né? O projeto de desenvolvimento dos governos militares, de certa forma, incorporava o que era reivindicado no período
anterior, né, dos anos 50 e 60, principalmente no período de João Goulart, eles faz que vão desenvolver, aí cria centros sociais, não sei o que, um bocado de coisa, né, nas cidades. Assim, quer dizer, os próprios trabalhos no campo, a gente ia percebendo como que a mulher, qual era o lugar dela. Por exemplo, programa de educação política, que levava à reflexão e a se avançar numa perspectiva, vamos dizer, utopicamente, né, numa perspectiva de libertação. As mulheres, os homens ficavam com o seu tempo integral lá no processo de formação, né, de discussão, né, da questão que eles estavam vivendo, e a gente fazia os aprofundamentos, à medida do possível, teóricos, para compreender por que eles estavam vivendo aquilo tudo. Né? As mulheres, uma ou outra vinha. As mulheres primeiro ficavam em casa, amanhã ia fazer comida do marido, comida para as crianças, não sei o quê. E quando as bichinhas vinham, já era no final do dia, quase, já terminando. Aí, e tinha os problemas específicos dela. Porque a gente trabalhava com... Era a população, era o homem, a mulher, os rapazes, alguns participavam, quem não participava ficava de fora, e às vezes a gente encontra lideranças hoje que era menino na época, e contam para a gente, agora nós fomos, só um parênteses rápido, nós fomos a São Rafael, que foi uma experiência importantíssima, que eu fui a pessoa abordada por Nazira Vargas, que foi do MEP, de Escola Radiofônica do MEP, que é uma carioca, que teve um papel fundamental. Depois ela quando houve o golpe militar, o movimento se esfacelou demais. Ela foi embora e depois foi estudar, fez doutorado no mestrado e fez a pesquisa dela em São Rafael. Estava no auge de ir construir a barragem e deixar centenas ou milhares de pessoas sem aquele rio, sem as terras para trabalhar. Mas não foi eu, foi Marilene. Quem deu essa informação não sabe direito. Claro que eu era coordenadora, né, da equipe técnica, e as demandas, a gente, tudo era refletido em conjunto. A gente viajava por os interiores, né, e quando era na segunda-feira, era o dia que a gente colocava tudo em comum, né, e discutir o que fazer, né, diante dos pepinos que surgiam, ou mesmo de coisas para tocar à frente. Mas foi Marilene, viu? Pois ela é a mulher das mulheres. Foi ela que começou com o programa de educação sanitária, mas essa questão das mulheres, ela quem viajou para encontros, quando a gente ampliou o trabalho, a gente passou a se manter, a fugir de ficar só daqui para Recife, né, que a gente se articulava, passamos a participar de encontros nacionais. Marilene era a responsável. Claro, não foi ela, Marilene, Toinha, mas a referência é ela, Marilene. Sim, então, aí o que acontece? Em 78 eu fui fazer IBRADES no Rio, 6 meses de curso de realidade brasileira. Quando eu voltei, quer dizer, naquele ano, em 77, a gente já tinha um tipo de trabalho que estava se fortalecendo e sendo cobrado dos outros lugares do programa de educação política regional, que Dom Costa era o coordenador, das outras dioceses, com um monte de problemas de expulsão de trabalhadores do campo, não é? Expulsão da terra, violência de todo tipo.
arcebispo de João Pessoa, que era Dom José Maria Pires, que era bem avançado, e o arcebispo de Guarabira, o bispo de Guarabira, Dom Marcelo Cavalheira, eles chegaram a um ponto de apoiar os trabalhadores, de ajudá-los a tanger o gado dos poderosos, que eles botavam, os trabalhadores se organizaram, orientado pela igreja, que era super avançada a igreja de Guarabira, né, do Dom Marcelo e a Paraíba, né, tinha fama, que coincide justamente o que acontece isso, porque o Estado brasileiro, né, os governos militares, estão implementando o projeto de modernização conservadora. O que é isso? Não mexe na estrutura fundiária, ao contrário, cria subsídios e incentivos fiscais para tornar atraente a ida de empresários, inclusive a Volkswagen, né, que é a dona de quase 1 milhão de hectares na Amazônia, né? O projeto Jari, que você deve conhecer, e vários outros. Isso fazia parte da política dos governos militares. Então, aqueles camponeses que vinham lutando para ter acesso a um pedaço de terra e explorados quando trabalhava arrendado. Então, o projeto de modernização da agricultura dos governos militares, ao invés de mexer na estrutura fundiária para quem quisesse permanecer no campo, né, os trabalhadores do campo, recebia terra e condições de trabalho, ao contrário. Os grandes vinham e expulsavam. Então, aqui no Rio Grande do Norte, é bem patente o momento em que a gente tinha um monte de trabalhadores, né, que fazia parte, que a gente acompanhava e tudo, eles foram tendo que sair da comunidade. Tem comunidades que se esvaziavam. Então, em 78, a gente tinha que fazer um novo projeto, 78, 79, um novo projeto para Misério, Sebeno, e ele estava também no pé, né, do Dom Costa, né, assim, ampliar, né, os projetos que fossem mais incisivos, né, no apoio aos camponeses, nessa questão da terra e tudo. Quer dizer, o projeto tinha que dar mais, se voltar mais para eles, para melhorar o nosso tipo de mas que a gente já vinha tentando fazer. Aí o que acontece? Em 78, há um esgarçamento lá no SAR das relações dos coordenadores dos programas e do coordenador do SAR, que eram as pessoas de confiança de Dom Costa, e passam a reivindicar salários, né? Porque a gente ganhava um salário que não era compatível, né, com o tipo de trabalho que a gente fazia e tudo, mas também, né, a igreja tem uma tradição horrível, né, de botar as pessoas para trabalhar com voluntariado quase. Né? Não estou dizendo que o SAI era assim, mas essa questão era sempre muito sensível de salário. E a turma radicalizou com Dom Costa e saiu, quer dizer, os principais saíram. Aí, quando eu voltei, até falei aqui, quando eu voltei, né, lá do Ibrades, esses meus colegas, estavam todos esperançosos que eu saísse com eles, do movimento assim, era quase. Era um baque para o SAI, né, porque era um monte de gente que saía. Tinha bastante trabalho, eu trabalhava para o Estado, né, todo mundo. Uma foi a coordenadora do SAP, foi do Programa de Educação Política, fez concurso para professor da universidade, passou. O marido foi trabalhar
na Secretaria do Estado, Secretaria, ele era economista. E assim saíram 4 ou 5 ou 6 pessoas de uma vez só. E aí eu fiquei com um outro que ia sair, que ficou, que era coordenador, já tinha assumido, não, ele era um dos técnicos principais, o Gonzaga. Ele ficou e aí conversou comigo fora da equipe, aí colocou o lado de Dom Costa, fez umas reflexões, aí pô, como é que eu vou agora trabalhar para o governo da ditadura se eu estava fazendo IBRADES, que é um órgão ligado à CNBB, numa visão de teologia da libertação, e como é que eu vou agora trabalhar com... Não tinha como, né? Então, o que aconteceu? Nós ficamos, Dom Costa deu carta branca para a gente fazer um projeto dentro das diretrizes, né? Do que a gente tinha acumulado de necessidade de atender ao campo, né? Porque eles diziam assim, vocês estão trazendo, querem trazer, disseram isso com que eles tinham mais intimidade, né? Vocês estão trazendo privada para a gente não tem o que botar aí dentro, dizendo que não tinha o que comer, né? Porque estava chegando um ponto que não tinha mais onde trabalhar, que os fazendeiros usavam a mão de obra, dava para eles esse montão de terras que tem nesse interior do Rio Grande do Norte, onde tem plantação de capim, sabe, de cana-de-açúcar, era terra de agricultura, na maioria. Então, não é que fazia com os incentivos fiscais, subsídio assim, que você planta tantos hectares de capim, a Emater era responsável, né, para acompanhar, e que o governo dá o dinheiro. Você só tinha que plantar logo e ele dava o dinheiro depois. Um monte de fazendeiros, né, e até de proprietário, médio proprietário, fizeram beneficiamento, arrendava a terra hoje, para esse ano. Você não vai me pagar nada, não vai me pagar renda esse ano. A renda é você derrubar o mato derrubar esse mato todo e plantar. Não, você trabalha no ano que derruba o mato, a agricultura, a lavoura ainda não dá tão boa. No segundo ano é o ano dele tirar todo, né, o prejuízo que ele teve derrubando aquele mato todo, que não é fácil. E aí, no segundo ano, ele dizia, agora a renda vai ser você plantar capim, você planta a sua lavoura e planta capim no meio. Uma carreira vamos dizer, uma carreira de feijão aqui, outra aqui e um capim no meio. Meu amigo. Aí pronto, no terceiro ano, que era de lucrar mais, ele pedia terra. Então, era uma exploração terrível. Essa situação fez com que e começou a surgir conflitos de terra. A região de Touros tinha muitos conflitos de terra. Aqui em São José do Mipibu teve um conflito grande, né, no lugar chamado Pau-Brasil, que os fazendeiros ou empresários vinham de fora, pegavam dinheiro da Sudene e comprava, por exemplo, tem muita região de poceiros, Rio do Fogo, São Bento do Norte, Touros, Pureza, que o trabalhador é poceiro, ele tem a posse da terra, mas não tem a escritura. Perdiam todos, perdiam suas posses que às vezes tinham sido até do pai, do avô, entendeu? E aí eram conflitos enormes, e a gente, diante disso, a gente priorizou o programa de educação política virar um grande programa. Isso eu fui responsável, eu vivi isso. Não só eu, mas juntos, a equipe, nós fizemos, junto com o Dom Costa, dias de estudo em Ponta Negra, e chegamos a essa organização, reorganizamos. O programa de educação política e os outros programas.
Na medida que surgiu o programa de saúde, problemas de saúde, né, problemas de água, os diversos dificuldades que existiam. Né, porque agora você vai, parece que nem tem mais, né, ainda tem muito. E aí, algumas comunidades não toparam, sabe, esse tipo de coisa. E nós fomos introduzindo isso à medida que ia surgindo os conflitos. Então, realmente final dos anos 70 e início dos anos 80, e principalmente a década de 80, foi a década onde a gente, para mim, foi a década mais rica, foi de 79 ao início dos anos 90. E o motorista do SAR, Linete, que era uma menina super corajosa, né, que compunha a equipe, nós fomos para uma reunião num lugar chamado Morros, município de Touros, longe da cidade, né, a estrada cheia de mato de um lado e outro. Nós recebemos um chamado das religiosas de Touros, que tem algum trabalho nessa comunidade, que um cara, né, de São Paulo, veja o perfil do homem, né? Ele é árabe, naturalizado americano e paulista, morava em São Paulo. Ele comprou uma grande propriedade de um outro proprietário da região, que tem uma grande lagoa que pega várias comunidades, uma lagoa imensa. Os camponeses sabiam até da história dessa lagoa, que ela se formou em 1924, que foi um ano que quase que se acaba tudo com a água. Minha mãe contava essa história, ela era menina na época. E aí, essa lagoa, ela tem comunicação com o mar. Quando chove muito, aí ela vai até o mar, né? As águas se encontram, e aí nessa lagoa tem tainha. Tainha é um peixe já nobre, né? Não é piaba, não é taíra, essas comatã, esses peixinhos de água doce. Como é o nome do peixe que eu falei? A tainha. Então, aquele povo pobre daquela comunidade, mas tinha, quando no tempo de seca, eles pescavam na lagoa. E o fazendeiro anteriormente, ele deixava, né, que a população pescasse. Uma lagoa imensa, imensa. E aí, como é que eles faziam na época de abundância, né, de muito feijão, milho, de fartura? Eles pescavam as tainhas, né, os peixes, e iam para a feira de Parazinho, que é o município depois de Touros, e vendiam esses peixes, além de deixar para a família comer, né, a mistura, como eles chamam. E aí, esse dinheirinho eles aproveitavam, né, para comprar as coisas para casa, né? Comprava biscoito para os meninos, né? Essas coisas que açúcar, essas coisinhas que se compra na feira, que não dá no roçado, né? Pois esse cara chegou e proibiu deles pescarem na lagoa. Queria que eles aceitassem trabalhar para ele, porque ele tinha um plano da Sudene. Ele mesmo disse para a gente, nesse dia que a gente foi lá. E aí ele prendeu vários desses trabalhadores, que tinha uns que faziam parte a gente fazia reuniões, às vezes eles vinham para os encontros que a gente tinha aqui em Ponta Negra. Então, as freirinhas mandaram avisar para a gente que eles tinham prendido, tinham recorrido a um cara da polícia, que ele era do regional, não era lá de Touros.
era responsável por vários municípios, inclusive a Macaíba. Trouxeram esses trabalhadores para Macaíba e botaram numa cela com xixi pelo joelho deles. Olha o tipo de tortura que tinha, né? Ninguém sabia de umas coisas dessas. Então, eu sei que eles avisaram as freirinhas recorreram a Dom Costa, né? Eu sei que e pediram para a gente ir lá conversar com eles, esses trabalhadores. E nós fomos. E a gente era numa época que foi 1984. E tinha chovido muito, então era a Kombi o nosso transporte. Quando a Kombi chegou no meio da estrada, que tinha água demais, e estava em frente à casa dele, só que a gente não via a casa dela mais longe, mas na propriedade dele. A Kombi, a água subiu até os bancos. Aí parou, lógico, né? O que a gente ia fazer? Os trabalhadores estavam esperando a gente para almoçar, comer os peixes lá com feijão verde, as tainhas da lagoa, né? E aí o presidente do Sindicato de Touros tinha ido com a gente, ele ia para a reunião com a gente. Aí a gente tinha pegado ele em Touros. Ele foi a pé, coitado, longe, estava meio longe ainda, foi a pé buscar, avisar para o pessoal e trouxeram uma carroça para a gente ir, para fazer a reunião, almoçar com eles. Quando a gente estava no meio do almoço, o homem chegou lá, ele era casado com uma alemã. O cabra chegou lá e aí a gente esperou que a gente almoçasse, lá no alpendozinho da casa. Aí disse que a gente estava, que quem era a gente, nós dissemos, nós somos da Pastoral da Terra, estamos aqui com a ordem do nosso presidente do SAR, que é o bispo, Dom Costa. Aí ele disse, não, porque eu tenho... Aí ele disse, né, resumidamente, que ele tinha feito um projeto para a Sudene, ele queria... tinha um projeto de criação de camarões, de não sei o quê, e ele pagava o salário mínimo e eles não queriam trabalhar para eles. Como é que eles vão ganhar o salário mínimo, né, para se sustentar? Olha a lógica, né, do cara. Se eles tinham feijão, né, farinha, milho e os peixes, né, que a natureza, né, favorecia ali, o salário mínimo ia criar uma família, né? Encurtando a conversa, ele fez umas perguntas a gente, disse que a gente estava fazendo um trabalho ai, meu Deus. Estava fazendo um trabalho psicológico com os rapazes, com as pessoas. Na segunda-feira ele veio para Natal e foi falar com Dom Costa sobre a gente. Só que Dom Costa já estava sabendo, né, de tudo. Aí Dom Costa, o senhor não é tão rico, o senhor não precisa daquilo lá, desce aquela terra para os trabalhadores que eles precisam ser. O bicho foi embora. Depois teve uma reunião lá na paróquia, que a gente entrou em contato com o Pastoral dos Pescadores do Recife, tinha um advogado bom, veio alguém da pastoral com um advogado, foram para essa reunião, eu não fui. Teve uma hora aí para negociar com o cara. Na hora da negociação, teve uma hora que pararam, né? Ele saiu, deixou a agenda na mesa. Aí Raimundo era um técnico do SAR. Aí Raimundo era muito danado, deu uma olhada, estava o meu nome anotado, o nome de Linete e o nome do motorista, que era Luiz. Ele estava com o nome da gente anotado. E ele disse lá, eu bem podia ter matado uns 2 ou 3, como meus amigos me aconselharam,
Quer dizer, tanto os camponeses ficavam ameaçados, como a gente também, né? Uma vez nós estávamos numa reunião, chegou um fazendeiro lá do Pau-Brasil, com um revólver na cintura. A gente estava na nossa reunião na segunda-feira, todo mundo junto. Aí ele chegou perguntando: quem é Silvana? Silvana sou eu, meu nome é Severina Garcia, né? Mas eu tenho o nome de Silvana por outra razão. Aí, quem é Silvana aqui? Aí eu, sou eu. Aí ele danou-se com a gente tinha feito reunião lá com os trabalhadores. Quer dizer, mexer na terra, né, é uma coisa muito séria mesmo. E nesse país, então o Sá teve eu achei que foi assim, eu vivi 3 períodos, né, diferenciados. Eu acho que todos foram importantíssimos, mas esse em que os trabalhadores, a gente priorizou o que eles queriam e sentiam que era o principal, sem deixar, né, as outras questões. Fora da minha experiência, que valeu demais para mim, valeu muito para o campo, porque não que eles conseguissem, né, tivessem conseguido. Claro que um país com a história dessa não há meia dúzia de camponeses aqui e acolá, né? Mas o processo de aprendizado deles, as conquistas curtas que tiveram, teve muitas conquistas, né? O caso de Rio do Fogo, 70 poceiros que eram poceiros e pescadores. Alguns plantavam e também pescavam. Ele estava ameaçado de perder suas posses para um empresário do Recife, que comprou uma posse, essa era uma das estratégias, né, da grilagem de terra, comprou uma posse no meio daquelas todas e queria cercar todo, né, tomar conta de todo. A gente levou 2 anos, tinha umas freirinhas da França que foram morar lá no Rio do Fogo, na comunidade. Nesse tempo, o Rio do Fogo nem era ainda município. Elas foram morar numa casinha pequenininha, no meio daquelas casas fraquinhas também, que o pessoal tinha lá no Rio do Fogo. Fazer a pastoral delas, né? E aí envolvia a pastoral da terra, pescadores. Chamaram a gente para ir lá nesse conflito. E a gente denunciou e fizemos. Aí a gente ia fazer para ver essa questão concreta, e aí acabava ficando acompanhando e fazendo um processo mais de ajudando eles a se organizarem, a ir para o sindicato, a reivindicar. A FETARNE ficava puto com a gente, alguns, né, da FETARNE, porque a gente a gente descobria os conflitos, o pessoal vinha atrás da gente, a gente aderia lá e ficava acompanhando. Aí a gente não tinha, o Sá nunca teve advogado para defender os trabalhadores. A gente caminhava para as representações dele, que era o sindicato do movimento, né, que era era legal essa coisa, assim, era menos paternalista, né, vamos dizer assim. Quem tem que defender é o sindicato. Então a gente trabalhava, não sei se o mestre Cícero, que estudou a pedagogia e também trabalhou no SAC, colocou isso para vocês. A gente desenvolveu um tipo de trabalho nessa última fase, quando, vamos dizer, de 79 aos anos 80, todo. Enquanto o Dom Costa falar e a turma que tentou com o Dom Heitor, mas acabou. Esse trabalho todinho foi jogado fora. Eu gostaria que nem precisasse de testar, entendeu? Que essas questões fossem resolvidas e os trabalhadores
fosse senhor da sua própria história e tivesse terra e tivesse educação garantida e todas as... que nem precisasse do SAR, entendeu? E se precisasse, fosse numa outra dimensão. Bem, pessoal, terminamos o depoimento desse programa de hoje da companheira Silvana, né, Garcia, né? E semana que vem tem mais, né? São 14 programas, inicia-se com Dom Jaime, né? E tem mais 14 pessoas que participaram de toda a experiência do SAR, do Serviço de Assistência Rural, que hoje tem o nome é mais amplo, mas em termos de movimento natal, era o pessoal que trabalhava a questão do campo, da reforma agrária, né? Então, não deixe de dar o seu like, né? Faça a sua inscrição e semana que vem, novamente, nós temos o nosso programa, né? E o livro você compra onde? Você compra na cooperativa da universidade, você compra na livraria Manimbu e entre em contato conosco que também você acaba comprando.